Olá pessoal, nós vamos dar continuidade ao curso, terminamos o capítulo 14, vamos passar agora para o capítulo referente à temperatura, calor e primeira lei da termodinâmica, onde a gente vai ver conceitos de temperatura, a lei zero, medindo a temperatura, escalas termométricas, dilatação, relação entre o calor e a temperatura, absorção de calor, relação de calor e trabalho, a primeira lei da termodinâmica e alguns casos e aplicações especiais da primeira lei e de transferência de calor. Então, antes a gente vai começar definindo o que é calor, né, qual é a origem do calor. E aqui no site fet.colorado.edu a gente vai fazer aqui alguns experimentos para definir. A gente vai mostrar aqui algumas unidades de calor, né, ou de energia, simbolizando, no caso aqui, como calor, energia térmica, simbolizando a energia de vibração dos átomos e moléculas, que é o que origina, de fato, a energia térmica. Então, quando você, por exemplo, fornece calor para um objeto, você está aumentando a vibração dos átomos e moléculas desse objeto, seja ele ferro, tijolo ou qualquer material, e quanto mais você fornece calor, mais as vibrações aumentam, né? E chega um momento que o objeto vai começar a fornecer calor para o meio ambiente. Quando ele tiver com uma temperatura maior que a temperatura do meio ambiente, ele vai fornecer calor ao meio ambiente também através de vibrações. As vibrações térmicas, né, elas começam a ser compartilhadas com a atmosfera. Então, para que haja transferência de calor nessa modalidade, né, por agitação térmica, é necessário que a vizinhança seja composta de átomos ou moléculas, ou seja, se houver vácuo, a transferência de calor para a vizinhança já não vai ser mais na forma de agitação térmica. Da mesma maneira, também você pode remover o calor de uma substância colocando ela em contato com um reservatório frio, pode ser um gelo, então você vai estar também transmitindo energia em forma de vibração. Tá? Ou você pode colocar em banho, né, a substância até chegar um momento em que as duas substâncias, tanto o ferro quanto a água, vão estar à mesma temperatura. Vai haver uma troca de temperatura que se dá devido novamente ao contato. Uma coisa que nós vamos ver nesse capítulo é que existe uma relação íntima entre a energia em forma de trabalho, que pode ser simbolizada aqui por um ciclista pedalando, né? Você está gerando trabalho mecânico ao rodar aqui uma roda de turbina, e nesse exemplo a roda de turbina está gerando eletricidade, né? Calor elétrico, de forma a aquecer essa água. Então você está transformando energia, você está transformando a energia mecânica, né, que você está fornecendo em energia térmica. Então esse exemplo mostra que existe uma relação íntima entre não somente essas duas formas de energia, mas entre todas as formas de energia, porque a energia é uma grandeza, é uma entidade que não se destrói, ela apenas é convertida, né, entre vários formatos. Então, quais os formatos de energia que existem? Que eu posso pensar aqui rapidinho: energia térmica, energia elétrica, mecânica, energia solar, energia atômica, nuclear, né? E no caso do ciclista, energia química, certo? Eletroquímica, que você transforma convertendo alimento que você ingere em energia para o músculo, e o músculo transforma em energia mecânica. Então existem várias formas de conversão de energia. Uma maneira mais fácil do que você pedalar aqui é você gerar essa energia mecânica através de água, né, um fluxo de água que vai gerar a turbina vai gerar energia elétrica, né, através de um efeito eletromagnético, e aí você vai transformar essa energia elétrica em energia térmica, né? Você tem um aquecedor, tem a água vai gerar novamente, vai transformar essa energia em conversão de fase, que você está vendo uma transformação de fase que demanda também energia.
da fase líquida para a fase gasosa. Esses fenômenos todos nós vamos estar estudando nesse capítulo. Mas, além disso, por exemplo, não é fácil você transformar qualquer forma de energia uma na outra. Por exemplo, nessa torneira você facilmente converte a energia potencial armazenada na água em trabalho, né? Movendo a pá aqui da turbina. Mas se fosse energia solar, por exemplo, você não ia conseguir converter a energia dos fótons em trabalho. Você não ia conseguir fazer esse movimento. Mas para isso existem outras maneiras de conversão. Por exemplo, você pode mudar essa roda por uma placa solar. Aí sim, aí você vai conseguir converter energia solar em energia elétrica novamente. Energia elétrica vai aquecer a água e o fluxo começa novamente. Mas isso só é verdade se não houver nuvens, né? Se houver nuvens, aí a energia cessa, a energia solar cessa e você não tem, então, a conversão que você quer. Esse gás, esse vapor aqui gerado pela água, também pode gerar trabalho. Por exemplo, se você volta a colocar a turbina e você coloca agora uma fonte de vapor, o que vai acontecer? Você vai aquecer, está pegando, nesse caso, calor, você está gerando calor de alguma fonte, transformando isso em energia térmica para a água, gerando vapor, e o vapor roda a engrenagem aqui da turbina. Essa é uma forma, né, de conversão de energia. Há uma das primeiras ideias surgidas, que foi a ideia da máquina a vapor, que é exatamente isso que você faz numa máquina a vapor. Você coloca carvão, aquece a água, né, por exemplo, de um trem, uma Maria-Fumaça, gera vapor, que sai ali pela chaminé, mas no caminho você está gerando energia mecânica que vai fazer com que a Maria-Fumaça, o trem, né, comece a caminhar, a andar. Então essa é a ideia da máquina a vapor. Nesse caso, nesse ciclo, você está transformando essa energia mecânica nova em eletricidade e depois em calor na água e novamente em vapor. Então você está transformando vapor, uma energia que era vapor, que estava, né, armazenada em forma de vapor, e voltou a estar armazenada em forma de vapor. Só que isso tem um custo, porque existe perdas de energia no caminho. Você nunca vai conseguir converter toda a energia gerada, toda a energia que você inicialmente deu, na energia final. Sempre há perdas. E essas perdas elas têm que ser minimizadas. Esse é o objetivo final dos estudos tecnológicos relacionados à geração de energia. É minimizar as perdas. Normalmente essas perdas são grandes por efeito Joule. Mas naturalmente a máquina a vapor, ou melhor, essa ideia de máquina a vapor, ele não vai transformar vapor em vapor. A ideia era transformar inicialmente em luz, por exemplo. Você poderia gerar eletricidade, né, e acender aí uma pequena propriedade usando uma máquina a vapor. Ou você pode, por exemplo, né, gerar vento. Você pode fazer uma conversão, né, dessa energia que você gerou queimando carvão em energia eólica, gerando vento. Mas o contrário também é verdadeiro, né? Você pode também usar energia eólica para transformar em eletricidade e depois essa eletricidade você converte aí em outra forma de energia. Então, feita essa introdução, nós vamos agora falar ou enunciar a lei zero da termodinâmica, que historicamente não surgiu, não foi a primeira lei termodinâmica enunciada, mas a gente começa por ela, né, por uma questão didática. Então, a lei zero da termodinâmica, ela diz que se dois corpos estão separadamente em equilíbrio térmico com o terceiro, então esses dois corpos estão também em equilíbrio térmico entre si. É o que nós vemos aqui através dessa ilustração. Se o corpo A está em equilíbrio térmico com o corpo B e o corpo A está em equilíbrio térmico com o corpo C, então os corpos B e C estão em equilíbrio térmico entre si. Que você poderia pensar que é trivial, né? Um enunciado trivial, mas na verdade é trivial para a gente que conhece a natureza do calor,
como vibrações atômicas. Mas no século XVIII não se sabia exatamente qual era a origem do calor. Então se imaginava, por exemplo, que o calor era um fluido que permeava os objetos, certo? E quando você, por exemplo, batia num objeto, você removia, você aquecia ele, né? Por exemplo, fazendo com que esse fluido saísse do objeto. Quando você lixava as mãos, criava atrito, você estava removendo esse fluido da sua mão em forma de calor. Então, por essas ideias iniciais, a lei zero ela não era trivial. Ela só passa a ser trivial quando você conhece a origem microscópica, né, do calor como sendo uma energia térmica que é distribuída através do contato. Se é distribuída através do contato, então se você colocar o corpo A e o corpo B juntos, como eles vão compartilhar, né, essa energia térmica, essas vibrações moleculares, com o tempo a tendência é que cada um esteja satisfeito, o A e o B estejam satisfeitos, de modo que nenhum dos dois tenha mais. E aí, então, encontrou-se o equilíbrio térmico. Tá? Da mesma maneira, por esse pensamento, o A e o C devem também satisfazer essa condição, e dado, né, satisfeitas essas condições, então quer dizer que B e C também estão satisfeitos com a quantidade de energia recebida em forma de calor, e eles não vão necessitar trocar mais calor e vão estar em equilíbrio térmico entre si. Então, feita essa definição, agora a gente fica com a pergunta: e o que nós usamos para medir essa quantidade de energia em forma de calor? São os termômetros, e esses termômetros eles são aferidos em função de escalas termométricas. E é isso que a gente vai ver agora. Como é que essas escalas termométricas surgiram e qual a natureza delas. Um termômetro de mercúrio, a maioria da gente sabe qual o princípio de funcionamento. Você tem mercúrio dentro de um vidro e quando você transfere energia, digamos que esse objeto C esteja quente, ele vai transferir essa energia térmica em forma de vibração para o termômetro, e a vibração vai fazer com que o termômetro, com que o mercúrio que está dentro sofra uma dilatação. Sofrendo uma dilatação, a coluna tende a caminhar. E essa dilatação térmica está relacionada com a escala no vidro, né? Então, basicamente, é assim que funciona. Mas esses termômetros eles têm que ser aferidos por um padrão internacional. E é isso que a gente vai tentar mostrar, definindo a escala paralísico e definindo qual a origem dessa escala. Inicialmente, para a gente definir a escala Kelvin, nós vamos precisar medir a temperatura de um certo fluido, de um certo sistema, através de um termômetro de bulbo contendo um certo gás no seu interior. Então, quando houver a troca de calor, né, entre o sistema e o gás do bulbo, que é chamado também de termômetro de gás, onde o gás está em contato com um fluido, né, em uma tubulação, um tubo flexível. Quando o gás se expande devido à troca de calor, ele vai empurrar essa superfície do fluido, né, de modo que vai haver um desnível entre as duas superfícies de fluido, e esse desnível de um certo valor H, juntamente com a pressão atmosférica, vão dar pressão nesse ponto. A pressão nesse ponto tem que ser nesse ponto, pelo que a gente já viu lá em hidrostática, né? E imediatamente que é próximo à pressão imediatamente no gás. Então a pressão nesse ponto vai medir a pressão no gás, né? E essa pressão pode ser medida medindo a pressão nesse ponto aqui. E essa pressão no segundo ponto vai ser dado pela equação de Stevin, pela relação de Stevin, onde P é igual a P0 mais ρGH. Tá, esse processo todo ocorre a volume constante, que é o volume do bulbo. Por isso que é também chamado de termômetro de gás a volume constante.
Com isso, a altura, né, da coluna vai poder ser relacionada com a pressão no bulbo e a pressão com a temperatura externa, né? Por quê? Porque a gente sabe que pressão sobre volume é constante, isso vem principalmente da relação dos gases, né? PV igual a nRT, então a gente vai ter nRT. Perdão, na verdade é uma inversão, né? A temperatura sobre a pressão é constante, que é igual a nRV, certo? E aí a gente vai usar, né, essa relação entre temperatura e pressão, tá, que vai valer para dois sistemas que a gente queira, ou melhor, para quaisquer dois pares de temperatura e pressão, mantendo o volume constante e o número de moléculas constante no seu recipiente, né, aqui dentro do bulbo. Então, mantendo o volume e a massa dentro do bulbo, você tem que a temperatura sobre a pressão tem que ser uma constante. E, na verdade, a constante é V sobre NR, né? Não NRV. É só lembrar da equação dos gases. A importância de manter a massa que está dentro do bulbo constante é o fato de que a pressão medida dentro do bulbo varia com a massa. Se você diminuir a massa dentro do bulbo, a pressão vai caindo. Então, como exemplo, nós vamos considerar dois pontos de referência. A pressão de vapor da água e a pressão de congelamento da água. Vamos imaginar que primeiro a gente mede a água fervendo aqui com esse bulbo, com esse termômetro, e depois a gente mede a água congelada, né? Ou seja, o bulbo congelado, ou melhor, a água se transformando em gelo, que é exatamente o ponto onde você vai ter aí a transformação. Com isso, você pode observar experimentalmente, né, que esse valor, PV sobre PG, não é constante quando você varia a massa. Na verdade, esse quociente ele vai diminuir. Se você pega um determinado gás A dentro do bulbo, e você faz e mede PV sobre PG para diferentes valores de massa, você vai ver que a dependência é linear tendendo a um certo valor, né, que vai ser esse valor aqui. E se você mudar o gás dentro do bulbo por um gás B e variar a massa, você vai ver que também você vai ter uma reta tendendo para esse valor, 1,3661. Então, isso não importa que tipo de gás você está usando para fazer esse experimento. Tá? Isso aqui é uma coisa experimental. E aí você tem um comportamento universal, e isso é importante porque você pode construir um termômetro de gás tirando qualquer tipo de gás e colocando uma massa suficientemente pequena dentro do termômetro, né? Porque se você colocar pouca massa dentro do termômetro, tendendo aqui para zero, qualquer gás que você colocar dentro do termômetro, você vai obter a mesma relação entre PV e PG, ou seja, a pressão de congelamento da água e a pressão de vapor da água. Então, isso aqui é um comportamento universal. Qualquer gás rarefeito, ou seja, com baixa massa dentro do termômetro, vai dar o mesmo valor para PV sobre PG. No entanto, lembra que eu falei que se você manter o volume constante e o número de partículas dentro do bulbo constante, você vai ter que a pressão e a temperatura vão estar sempre relacionadas por uma constante. De modo que, se eu pegar PV sobre PG, é equivalente a fazer divisão entre TV, né, temperatura de vapor, de vaporização da água, pela temperatura de congelamento. Então, esse valor vai tender a
1,3661, certo? E isso vai ser mais verdadeiro se você tomar o limite para uma pressão pequena, né? Para pequenos valores de PG e PV. Ou seja, para o limite quando você tem a pressão do gás aqui tendendo a zero. Então, essa anotação nem está muito boa, porque aqui é a pressão do gás dentro do bulbo, certo? Então, se você tem uma pressão, um gás rarefeito dentro do bulbo, esse limite ele vai ser cada vez mais verdadeiro e ele vai tender para 1,3661. Isso é uma observação física. Até agora, nós não definimos nada aqui. A gente observou fisicamente, né? Esse fenômeno. Agora sim nós vamos definir. Então, para a gente definir a escala Kelvin, nós vamos definir uma escala cuja variação entre a temperatura de vaporização da água e a temperatura de congelamento seja igual a 100 graus Celsius. Essa é uma definição. Eu poderia usar outro valor aqui para definir uma outra escala que não seja a escala Kelvin, né? Então, fazendo isso, eu posso substituir a temperatura de congelamento, ou melhor, a temperatura de evaporação vai ser a temperatura de congelamento, né, que eu vou jogar para o outro lado multiplicando esse valor, certo? Então eu vou substituir aqui a temperatura de vaporização por 1,366 temperatura de congelamento. E aí eu vou poder colocar em evidência a temperatura de congelamento, certo? E resolver para TG, eu vou encontrar esse valor aqui para a temperatura de congelamento para a escala Kelvin, que foi definida. Então, a unidade vai ser K de Kelvin, certo? E a partir desse valor para essa escala, eu posso novamente fazer uma relação, né, entre o quociente entre qualquer temperatura e qualquer pressão para esse termômetro, né? E relacionar com a temperatura de congelamento obtida agora e a pressão de congelamento, também pode ser obtida através da relação P igual a P0 mais ρGH no bulbo, lá no termômetro. E eu posso então isolar essa temperatura e dizer que ela vai ser igual ao produto da temperatura de congelamento pela pressão em qualquer valor de temperatura no bulbo, dividido pela pressão de congelamento, né, da água obtida pela coluna de líquido. Ou melhor, a pressão de congelamento do sistema, certo? Que pode ser obtida experimentalmente. Isso vai ser mais verdadeiro se eu estou no limite de pequenas pressões, né? Então eu tenho que levar isso para o limite onde o bulbo está com pouco gás, certo? E pode ser qualquer gás, porque nesse limite qualquer gás vai ter a mesma tendência. Então, com isso, eu posso encontrar qualquer valor de temperatura usando a minha escala Kelvin, né? E utilizando um termômetro de gás a volume constante. Mas nota que esse procedimento é extremamente cuidadoso, então ele é mais usado para aferimento. Quando você quer aferir um termômetro qualquer, a melhor maneira de fazê-lo é você usar um procedimento mais criterioso. No entanto, no decorrer do tempo, com aprimoramento, né, dessa maneira de definir um valor de temperatura qualquer, a partir de uma escala absoluta, que é o Kelvin, observou-se que a melhor maneira de você trabalhar não é usando os pontos de congelamento e evaporação da água. No caso aqui, o ponto de congelamento, né? A melhor referência é o ponto triplo da água. Então, ao invés de usar o ponto de congelamento, costuma-se usar o ponto triplo da água, certo? Que é a situação, se você olhar o diagrama de fase das transformações que a água sofre, né? A baixas temperaturas que você tem temperatura contra pressão.
Se você tem baixos valores de pressão e baixos valores de temperatura, certo? Você vai obter a água baixíssimos valores de temperatura. Existe uma região onde a água vai ser sólida, certo? Mas se você aumentar um pouco a temperatura, você vai para a fase líquida. Tá? E se você baixa para esses valores aqui de temperatura e para baixíssimas pressões, né? Ou seja, para temperaturas muito altas e baixíssimas pressões, a água vai estar na forma de vapor, certo? Então, o diagrama de fase ele faz isso, ele relaciona, né, as transformações que a água vai sofrer, ou qualquer objeto vai sofrer. Cada objeto tem o seu diagrama de fase, cada tipo de material, né, o ferro tem o seu diagrama de fase, o óleo tem o seu, e no diagrama da água você então tem bem delimitado aqui as regiões onde você tem as fases de sólida, a fase líquida, fase vapor, certo? Mas também você tem outras fases que não são comumente conhecidas, como fluido supercrítico, fase gasosa, né? E você tem também um ponto aqui, que é o ponto triplo, onde você vai encontrar, se você estiver nessas condições de temperatura e de pressão, você vai encontrar a água numa situação mista, onde ela vai ter todas essas fases aí convivendo juntas e se transformando uma na outra juntas. Então esse é o melhor ponto para você trabalhar definindo o ponto triplo para você definir a tua temperatura usando a escala Kelvin, certo? E novamente falando, você pode usar qualquer gás que você queira dentro do bulbo a volume constante, desde que você tenha baixos valores de pressão dentro do bulbo. Por hoje é só, pessoal. A gente vai continuar na próxima aula fazendo aí alguns exercícios.